Shalom, shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Preste muita atenção nesse texto que saiu para nós hoje. Preste atenção, olha só que texto. Acompanha comigo esse texto, vamos fazer a leitura. Ouçam o semeador. Saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Você viu que texto? Conta-se uma história que certa vez um fazendeiro, todos os dias ele saía para semear a semente no campo. Só que, quando ele acabava de semear a semente e ele virava as costas, vinham corvos. Só que esses corvos não vinham do céu. Eles saíam das sombras, dos celeiros, debaixo das árvores. E eles vinham e comiam toda a semente que estava ali no chão. Eles grasnavam na semente. Eles ficavam ali bicando a semente, grasnando, e acabavam até destruindo o solo. E esses corvos falavam um com os outros. Não, o fazendeiro está errado. Essa semente não deve ser lançada assim. Ele está lançando a semente de forma errada. Na outra fazenda que a gente estava, era melhor. Porque na outra fazenda, o fazendeiro fazia assim, assim, assim. E eles acabavam grasnando a semente. E o pior de tudo, eles acabavam convencendo as galinhas daquele fazendeiro que elas tinham que fazer a mesma coisa. E aí as galinhas saíam da onde tinham que estar, iam ali e acabavam imitando os corvos e destruindo as sementes. Um certo dia, um menino que trabalhava ali naquela fazenda perguntou para o fazendeiro: os corvos moram aonde? Eles moram no céu? Aquele fazendeiro olhou para o menino e disse: olha, esses corvos que nós temos aqui na fazenda, não. Esses corvos estão aqui, escondidos dentro do celeiro. Esses corvos, eles foram criados aqui. Por isso que é difícil nós tirarmos esses corvos daqui, porque eles foram criados aqui, eles estão aqui e eles destroem toda a nossa lavoura, toda a nossa fazenda, bicando e ainda convencendo as galinhas a entrarem lá e bicarem também, destruir. Então, nem sempre é o vento. A culpa é de quem ficou parado no corredor, grasnando, destruindo as sementes que nós, com muita dificuldade, lançamos aqui no plantio. Esta é a semente que esse texto está dizendo. A semente que ela é roubada por algumas aves. E, na verdade, estas aves, ela é o próprio Satanás. O que acontece? Acontece que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. É aquele que prega a palavra do Senhor. E muitas vezes, a palavra ela é colocada no coração de alguém, vem o diabo usando algum tipo de instrumento aqui na terra e rouba a semente. Não tem aquelas pessoas que elas vivem pelos cantos despregando uma palavra que foi pregada, sempre reclamando: ah, porque esse pregador é isso, porque esse pastor é aquilo, porque o músico, não gostei do músico, ah, porque o pastor tinha que ter feito isso, porque o fazendeiro tinha que ter feito aquilo outro. Enfim, a pessoa fica pelos cantos roubando a semente maravilhosa que poderia frutificar no coração das pessoas. E o pior, que algumas pessoas deixam com que essas aves roubam a semente do seu coração. Então, as pessoas que ficam nos corredores da igreja, nos cantos, pelos os WhatsApps, as redes sociais da vida, despregando aquilo que foi pregado, dizendo: a fazenda que eu estava era melhor,
porque o fazendeiro está fazendo de forma errada, porque não era o tempo de ser lançado a semente, porque esse solo não é bom, porque essa terra não é boa. Essas pessoas, na verdade, estão sendo instrumentos de Satanás para roubar a palavra de Deus no nosso coração. E o pior, que tem muita gente entrando na onda dessas pessoas. Olha como Jesus explica essa parábola. Acompanhe a explicação da parábola, porque às vezes a gente lê a parábola do semeador, mas a gente não vê Jesus explicando, porque o próprio Jesus explica a parábola do semeador, que está aqui em Marcos capítulo 4. Olha só como Jesus explica a parábola. Acompanhe aqui comigo no texto. O semeador é aquele que semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Você vê que ela ouve a palavra do pregador, que foi semeada no coração dela, mas essa palavra logo é roubada. Não permita que o diabo roube a palavra do seu coração. Todas as vezes que você sair de um culto, não deixe ninguém te parar no corredor, no estacionamento, na rua, em casa, no trabalho ou nas redes sociais, tentando roubar aquela semente, dizendo que aquele não é o solo certo, dizendo que aquele não é o tempo, dizendo que aquela semente não é a semente certa. Não permita, porque quando a semente é tirada do seu coração, ela deixa de frutificar. Mas quando a semente frutifica, é a coisa mais linda que acontece na vida do ser humano. O Espírito Santo desce sobre nós, porque ele gera fruto. E o fruto do Espírito, ele traz vida, traz paz, traz longanimidade, traz direção. Não deixe o diabo roubar a semente que foi plantada no teu coração. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Shalom.